Olá a todos, é hora da sua ração regular de rum de quarta-feira e hoje vamos falar sobre a Batalha de Narvik. Mas não apenas uma, não apenas duas, mas 3 batalhas de Narvik e como ele trabalhou muito extensivamente tanto na campanha norueguesa quanto nos destroyers da classe tribal em particular, que formam uma peça central para pelo menos uma dessas batalhas, achei que deveríamos envolver o Draknifel, porque se eu não fizesse isso, ele provavelmente nunca me perdoaria. Não teria sido tão ruim. Eu apenas teria me vingado de uma maneira muito distinta, o que possivelmente me assusta ainda mais. Enfim, vamos entrar na história. Então, Narvik é uma cidade muito antiga, remonta muito além da era viking, até a Idade do Bronze, aparentemente, mas se transformou em um porto relativamente pequeno, mas importante na costa norueguesa nos anos 1870, graças a ser uma saída livre de gelo para a mineração de minério de ferro sueco. No entanto, teve uma existência relativamente pacífica desde então, mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, mas tudo isso iria mudar em 1940, quando uma série de 3 importantes batalhas navais ocorreriam em torno dela no decorrer de um único mês, sendo esse abril. Na verdade, praticamente no decorrer de uma única semana, tudo como resultado da invasão alemã à Noruega. Veja, no dia 9 de abril havia uma poderosa flotilha se aproximando. Havia 10 destroyers alemães, compreendendo a maioria dos grandes destroyers modernos e comissionados restantes da Kriegsmarine, já que já havia perdas de guerra. Estes eram o Georg Thiel, Wolfgang Zenker, Bernd von Arnim, Erich Gies, Erich Kollner, Dieter von Röder, Hans Ludemann, Hermann Kampner, Wilhelm Heidkamp e Anton Schmidt. Aqueles de vocês que falam alemão, por favor, avaliem em 10 nos comentários abaixo, e todos estavam sob o comando geral do Comodoro Frederick Bunter a bordo do Wilhelm Heidkamp, e nós nos referiremos principalmente a cada um desses destroyers por seus sobrenomes daqui para frente, embora eu ocasionalmente lhes dê seus nomes completos, onde apropriado agora sua missão principal era entregar as tropas que estavam transportando cerca de 200 cada para o porto, em vez de se envolverem em qualquer combate de superfície prolongado, pelo menos na ida. No início daquele mês, no entanto, os navios de defesa costeira Norge e Eidsvold haviam chegado, juntamente com 2 pequenos submarinos, B1 e B3, o navio de apoio a submarinos Lingen e 2 navios auxiliares, Michael Sars e Kelt, todos sob o comando do capitão de comando Perashim. Havia mais um navio de patrulha já lá. Todos eles, no entanto, haviam sido avistados por um Herr Wussow, o vice-cônsul alemão presente em Narvik, que vinha relatando tudo de volta para Berlim. E, infelizmente para Achim, seu superior direto, havia escolhido aquela semana para sair de férias, e assim Achim ficou de repente encarregado da defesa de toda a área, não apenas do porto de Narvik, o que significava que os navios noruegueses não tiveram tantas oportunidades para estabelecer planos defensivos precisos ou avaliar a situação atual do porto e da área ao redor como gostariam. E assim, nas primeiras horas da manhã do dia 9, os destroyers alemães começaram sua aproximação final a Narvik, encontrando os 2 auxiliares previamente mencionados e a terceira embarcação de patrulha, a Senja, no caminho. Os noruegueses haviam entrado em alerta máximo no dia anterior, devido a relatórios de esforços britânicos para a colocação de minas nas proximidades, e ainda estavam em prontidão imediata. Mas à frente dos destroyers, na tarde anterior, o petroleiro alemão Jan Vellum havia entrado no porto como um navio civil. Não carregava armas ou tropas, mas estava totalmente carregado com óleo e provisões, ostensivamente destinado à Alemanha, mas na realidade se posicionando previamente como um navio de suprimentos para os navios de guerra alemães que estavam chegando. Michael Sars e Kelt estavam em patrulha e avistaram 9 destroyers alemães se aproximando. O Erich Gieser teve problemas no motor e estava um pouco atrasado. Kelt conseguiu emitir um aviso enquanto os 2 navios de patrulha se escondiam, pois juntos tinham menos poder de fogo do que a bateria antiaérea de um único destroyer alemão, o que, combinado com os sinais que começaram a receber logo após a meia-noite, falando de várias incursões navais em direção aos portos noruegueses e instruções para enfrentar qualquer ataque com força, indicava que algo ruim estava prestes a acontecer. Por fim, a 0420, no meio do confronto, veio um sinal da marinha norueguesa. Não atire em embarcações britânicas, atire nas alemãs, pois neste ponto já estava claro quem estava invadindo. Com os navios de patrulha ultrapassados, a próxima linha de defesa era o Eidsvold, já que Neuss estava mais adentro do porto para que Aschheim pudesse manter uma linha aberta com a marinha norueguesa via ligação direta por terra e receber mais atualizações.
6 dos destroyers interromperam sua corrida pelo fiord para garantir fortes e bases militares, o que deixou 3, Heidkamp, Thiel e Arnim, para confrontar a primeira unidade de superfície norueguesa. A bordo do Eidsvold e do Norge, a situação estava um tanto confusa. O Senja, o outro navio de patrulha, havia navegado para uma escola de neve, passando pelo trio alemão que chegava sem realmente vê-los, e então, em um caso de identidade equivocada, relatou um dos destroyers alemães que estava desembarcando tropas mais adiante no fiord como um cruzador britânico. Isso foi algo como um alívio para os noruegueses, pois com navios alemães chegando com intenções hostis, um cruzador britânico aparecendo seria um poderoso ativo para eles cooperarem contra a Kriegsmarine, mais um sinal de acompanhamento que corrigiu a observação para um par de destroyers alemães parece não ter chegado ao navio almirante norueguês. Às 4h30, a Norge havia desligado suas linhas telefônicas e assumido sua própria posição defensiva. Embora tivesse 40 anos naquele ponto, possuía 6 polegadas de armadura de cinturão, meia dúzia de canhões de 6 polegadas e um par de canhões de 210 milímetros ou pouco mais de 8 polegadas, como também tinha seu navio irmão, bem como muitas armas anti-superfície e anti-aéreas menores. Os navios de defesa costeira, portanto, em teoria, deveriam ter sido capazes de dar aos 3 grandes destroyers uma luta bastante decente, especialmente nas águas confinadas, onde a maior velocidade dos navios alemães, que neste ponto estavam funcionando quase sem combustível, seria significativamente menos problemático. Infelizmente, para os noruegueses, ventos de força de vendaval e folhas de neve e granizo espessos estavam reduzindo drasticamente a visibilidade e, com isso, qualquer vantagem de alcance que os 2 navios poderiam ter possuído. E com a visibilidade reduzida, foi-se também a capacidade de se apoiarem mutuamente. Isso já havia se tornado aparente, pois com menos informações disponíveis do que a Norge, a Eidsvold já havia se deparado com os alemães, os destroyers aparecendo de uma parede de neve a apenas algumas centenas de metros de distância. Em vez de abrir fogo imediatamente, a Eidsvold apontou suas armas para os intrusos e ordenou que parassem, com um tiro de advertência caindo na esteira de Heidkamp quando a mensagem da lâmpada de sinalização não obteve nenhuma resposta. Os navios alemães devidamente diminuíram a velocidade e enviaram alguns homens em um barco, que, quando escoltados para a ponte da Eidsvold, declararam algo do tipo: "Parabéns, você está sendo defendido dos britânicos, por favor, não resista." Esses novos amigos também exigiram que o navio se rendesse, desligasse seus motores e desativasse todas as suas armas. O capitão da Eidsvold disse que teria que se comunicar com Askin a bordo do Norge, mas o oficial alemão se recusou a esperar e voltou para o seu navio, que manteve suas armas apontadas para frente e para trás, mas também havia silenciosamente direcionado seus torpedos para o navio norueguês. O capitão Willoch do Eidsvold contatou Askin por rádio e rapidamente recebeu uma ordem sucinta para abrir fogo. Mas, tragicamente, em vez de simplesmente seguir essa ordem, Willoch primeiro foi dizer ao oficial alemão, cujo barco estava justamente no processo de desatracar, que ele iria lutar, o que por sua vez permitiu ao corvette-capitão Gerlach, o oficial em questão, disparar um sinalizador vermelho de seu pequeno barco, que era o sinal pré-estabelecido indicando que os noruegueses haviam decidido lutar, e assim os destroyers alemães sabiam o que estava prestes a acontecer antes da maioria da própria tripulação do Eidsvold. Uma vez que retornou à ponte, Willoch ordenou que o navio fosse a toda potência e virou em direção ao destroyer mais próximo. Os próprios alemães estavam sob ordens para não atirar primeiro, pois esperavam que a ocupação pudesse ser feita pacificamente, mas como as ações de Eidsvold pareciam ser hostis, logo 4 torpedos estavam na água do campo escondido. Por que Eidsvold não abriu fogo nos 2 minutos entre a aceleração e o impacto dos torpedos permanecerá para sempre incerto. A distância era a queima-roupa e suas extensas baterias de canhões já tinham os alemães completamente à mercê. Eles poderiam ter disparado de 2 a 3 salvas dos canhões principais e meia dúzia dos canhões menores, mas no evento a ordem para atirar, de acordo com os sobreviventes, parece ter sido finalmente dada aproximadamente ao mesmo tempo em que 2 ou possivelmente 3 dos torpedos do destruidor alemão se chocaram contra seu lado. Agora, Eidsvold pode ter carregado armadura suficiente para aguentar um tiroteio com os destruidores alemães por um tempo, mas seu modelo de virada de século significava que sua proteção contra torpedos era basicamente inexistente.
e os depósitos de munição à frente prontamente detonaram, seguidos pouco depois pelos caldeirões ou pelos depósitos de munição a ré. E em momentos tudo o que restava do navio era fumaça à deriva, e um pedaço da popa submergindo nas ondas, levando 177 homens com ela, deixando apenas 8 sobreviventes. E a questão é que a pergunta sobre por que ela não disparou é, na verdade, algo que surge com bastante frequência como um debate, mas havia 2 movimentos bastante fortes dentro do exército norueguês. Isso mitigaria, e eu acho que minha intenção e minha visão é que a Marinha está mais infectada do que uma do que a outra. Muitas vezes é apresentada uma visão antiga. Havia muitos simpatizantes nazistas, mas isso não era tão forte dentro do exército norueguês. Como poderia ter sido? Há alguns no exército, mas são muito poucos e distantes entre si. E muito barulhentos depois, por causa do que acontece. Mas eles não são uma força tão grande na coisa. Mas há uma história bastante forte de neutralidade. E seu pensamento é que eles podem forçá-los a recuar, agindo agressivamente. Eles vão forçá-los a recuar, que os alemães não querem lutar contra eles, que eles não querem essa luta extra, que eles conseguiram afastá-los. Que parecendo assustadores, grandes e maus, isso funcionará. O problema é que os alemães meio que aprenderam a lição do que os britânicos fizeram no incidente do Altmark, onde os britânicos simplesmente passaram pelos noruegueses e até certo ponto os ignoraram diretamente no fiord e disseram, sim, lamentamos, mas vamos fazer isso de qualquer maneira. E os noruegueses não fizeram nada. Neste cenário, ele tem todas essas armas, ele poderia ter causado um grande estrago nos destroyers alemães, vamos ser honestos, se eles tivessem sido atingidos por um projétil de 8 polegadas àquela distância, não sobraria muito de qualquer um desses destroyers. Mesmo com um projétil de 8 polegadas daquela idade, os projéteis de 6 polegadas teriam causado danos suficientes. Então as chances são sim, eles teriam afundado ela. Mas haveria 3 destroyers no fundo, e isso é uma questão interessante para o que acontece depois. Porque se os 3 destroyers tivessem sido afundados lá, eles continuariam com a operação. Eles acabaram de perder 3 destroyers. Eles acabaram de perder 30% de sua força. O que isso significa para o resto da operação? E é totalmente porque, você sabe, né, ele não quer começar uma guerra. E teria sido o navio principal. Então teria sido o oficial comandante tanto das tropas quanto da própria flotilha de destroyers. Que, como veremos, as pessoas que assumiram o trabalho para o Comodoro Bond mais tarde possivelmente não eram as mais qualificadas. Então sim, então isso é o fim da culpa de Eide. Mas na boca do porto de Narvik, a Norge já havia avistado um par de destroyers alemães a longa distância, mas isso foi em uma lacuna entre as escolas de neve e a neve fechou novamente antes que eles pudessem realmente fazer algo. No interim, depois disso, eles ouviram a conversa com Eidsvold. Então, o som de uma enorme explosão dupla que marcou o fim do navio, e isso significava que a Norge estava pronta para lutar no momento em que algo aparecesse, mas a visibilidade era absolutamente péssima. Menos de 1 milha separava Eidsvold de Norge, e ainda assim absolutamente nada foi visto do fim do navio irmão, nem mesmo o cintilar da luz das chamas da explosão, apenas o som contínuo das próprias explosões. A neve agora levantou ligeiramente e descobriu-se que 2 dos destroyers alemães já estavam atracados e desembarcando tropas, tendo completamente perdido e contornado a Norge na neve intensa enquanto passavam pela entrada do porto. Norge imediatamente abriu fogo, mas apesar da quase curta distância, a maioria dos projéteis foi um pouco longe, pois mesmo a menos de meia milha, os navios alemães mal podiam ser vistos. Os próprios navios alemães revidaram com uma falta de precisão quase igual, mas a distância era curta o suficiente para que houvesse rajadas de tiros de metralhadora respingando na superestrutura da Norge, provavelmente mais impulsionados pelo vento do que por qualquer mira específica na ponte. Bernd von Arnim também começou a disparar salvas parciais de torpedos, mas apesar de Norge estar parado, todos, exceto o último par, erraram. Infelizmente, os 2 últimos acertaram, um no meio do navio e outro na popa, e em uma repetição quase idêntica do Eidsfeld, os depósitos de munição do navio detonaram novamente, levando 105 homens para o fundo. Desta vez, 96 seriam resgatados em parte graças aos numerosos barcos que foram quase imediatamente lançados dos navios mercantes próximos e, para seu crédito, pela própria tripulação do Arnim.
Quando o sol nasceu, pelo menos até onde alguém poderia perceber, o geyser finalmente chegou, e os 3 navios de patrulha foram informados da destruição dos 2 maiores navios e posteriormente ordenados a voltar para o porto sob armas alemãs. Com poucas outras opções disponíveis para eles, tiveram que cumprir. Os destroyers alemães, com suas tropas em terra, agora se moviam para reabastecer do Jan Belum. Havia combustível suficiente apenas para reabastecer os depósitos de todos os 10 destroyers a bordo, mas era só isso. Qualquer operação adicional reduziria as reservas de combustível dos destroyers, o que por sua vez significava que sem outro petroleiro, eles nunca conseguiriam voltar para a Alemanha, a menos que partissem quase imediatamente ou parassem em outro lugar ao longo da costa. Agora, os alemães haviam pensado nisso e 2 outros petroleiros haviam sido enviados atrás da força de invasão, mas o Kattegat, que estava indo para Narvik, seria parado e posteriormente afundado pelo navio norueguês Nordkapp, mais tarde no dia 9, enquanto o Skagerrak, que estava indo para Trondheim, mas em teoria carregava combustível suficiente para ajudar a força de Narvik também, acabaria sendo interceptado pelo Her Majesty's Ship Suffolk alguns dias depois, enquanto ainda estava no mar. O outro problema era que com apenas um navio, no máximo 2 destroyers, poderiam ser reabastecidos de uma vez, e com bombas bastante fracas isso levava tempo. Então, em vez de voltar para casa na mesma noite, como estava planejado, a força da Kriegsmarine se encontrou ainda reabastecendo no dia seguinte, o 10º, com alguns dos navios ainda não tendo tido a chance de lidar com seus tanques de combustível efetivamente vazios. Heidkamp, Arning e Thiel tinham tanques cheios, mas todos os outros estavam parcialmente cheios ou ainda esperando. 3 submarinos apareceram nas proximidades para ajudar na defesa, mas com a estadia mais longa do que o planejado, mais 6 foram ordenados a seguir para Narvik na máxima velocidade. Exausto e com o tempo permanecendo abismal, o Comodoro Bonte ordenou que um destruidor fizesse o serviço de piquete para apoiar os submarinos durante a noite. Esse foi o fim da primeira batalha de Narvik, mas não foi o fim de toda a situação, já que os britânicos passaram os últimos dias tentando encontrar e engajar os alemães, na maioria das vezes sem sucesso. Mas agora tinham uma oportunidade, já que podiam dizer com certeza exatamente onde uma grande força da Kriegsmarine estava, embora não soubessem exatamente quantos navios estavam presentes. E assim, a Almirantado ordenou ao capitão Bernard Warburton Lee que levasse forças para Narvik e destruísse quaisquer navios de guerra alemães que encontrasse lá, com o objetivo de capturá-lo dos alemães, agora que a Alemanha e a Noruega estavam oficialmente em guerra, e os navios da Marinha Real seriam bem-vindos pelos noruegueses. Enquanto ele tinha 8 destroyers imediatamente disponíveis, 4 deles, o Esk, Ivano, Icarus e Greyhound, constituíam uma força de colocação de minas e não tinham torpedos ou armas de popa, exceto o Greyhound, que estava operando em apoio aos outros 3. Então ele levaria Hardy, Hotspur, Hunter e Havoc em direção a Narvik. O cruzador leve Penelope estava muito longe para se juntar a tempo, mas o Her Majesty's Ship Hostile apareceu aleatoriamente e decidiu ajudar, tendo primeiro encontrado o cruzador de batalha Her Majesty's Ship Repulse e seu escolta antes que Repulse gentilmente apontasse a direção de Warburton Lee. E uma das coisas interessantes com este cenário é que Warburton Lee está recebendo as ordens e existem 2 outros capitães por aí de flotilhas de destroyers, porque existem tanto a 4ª quanto a 6ª flotilhas de destroyers, originalmente as primeiras e 2º flotilhas tribais na área em operações. Você enviou os navios da classe H para fazer o reconhecimento. E depois eles estão meio que passando por isso e descobre-se que a Almirantado tinha sido... Basicamente, estavam tão preocupados com o ataque aéreo que sentiram que o tribal deveria ser concentrado com os principais ativos para protegê-los, porque eles eram os melhores na defesa aérea, em vez de usar esses destroyers específicos para o reconhecimento, que era para o que eles foram construídos, porque parte de suas funções faziam parte da linha de A a K, que deveria ser a posição de reconhecimento da Marinha Real. Eles estavam usando a classe H, que poderia fazer isso, mas vamos ser honestos, se você tivesse que escolher entre entrar em um fiord, onde provavelmente entraria em combate corpo a corpo com destroyers inimigos, Drak, qual você preferiria? Uma classe H ou Her Majesty's Ship Eskimo? Bem, Eskimo tem o dobro de armas. Sim, isso ajuda. Né? Então temos Warburton Lee e seus 5 destroyers, e eles começaram a se mover em direção a
o Vestafjorden, como é chamado o grande fiord onde Narvik fica no topo, e encontraram alguns pilotos locais perto da entrada, e neste ponto foram informados de algo aproximando-se do tamanho da verdadeira força alemã, embora os pilotos só tenham visto 6 embarcações, e por isso disseram que havia 6 destroyers. Em vez do que Warburton inicialmente pensou, que era 1 ou 2, eles também mencionaram que os destroyers alemães eram individualmente muito maiores do que o deslocamento padrão de pouco menos de 1.500 toneladas, classe H, mas mesmo assim, após alguma deliberação e recebendo uma ordem direta para atacar, Warburton Lee decidiu que iria prosseguir, informando a almirantado enquanto os navios subiam o fiord da nova oposição, revisada provável. O vice-almirante Whitworth estava a bordo do Her Majesty's Ship Renown e ele não estava muito feliz com a situação. Ele realmente queria que Warburton Lee esperasse por algumas horas, enquanto ele ordenava que Penelope, junto com 3 da classe Tribal e um destroyer da classe K, fossem e ajudassem, sendo este o Punjab, Bedouin, Eskimo e Kimberley com Renown e seus próprios escoltas vindo do oeste, se o tempo pudesse ser poupado, mas no final ele decidiu contra-ordenar que Warburton Lee esperasse, o que foi uma decisão que ele mais tarde viria a se arrepender e expressar esse arrependimento por escrito. Os 5 destroyers, enquanto se dirigiam, foram avistados pelo U-51, mas como estavam indo para o sudoeste naquele momento como parte de um zigue-zague anti-submarino, isso deu à Bonta a impressão de que os destroyers de fogo eram apenas um grupo de patrulha indo em alguma outra direção aleatória. Na verdade, logo após o U-51 perder contato, os navios voltaram em meio a tempestades de neve e com suas linhas ligeiramente deslocadas para estibordo, permitindo que todos os canhões dianteiros dos navios abrissem fogo caso algo aparecesse à frente deles a curta distância. Eles prosseguiram em direção ao seu destino. No entanto, eles foram forçados a usar uma combinação de navegação estimada IASDIC, que agora conhecemos como sonar, para avançar lentamente pelo fiord porque não conseguiam ver nada, e de fato o único sinal de que estavam no fiord era o fato de que não tinham ficado sem mar na escuridão. Um ferry aleatório surgiu da neve, o que forçou o hostil a sair de sua posição para evitar uma colisão, perdendo assim o contato e forçando o hostil a fazer seu próprio caminho pelo canal. No meio de tudo isso, outro sinal sugeriu que Eidsvold e Nord poderiam estar nas mãos dos alemães, mas isso não pareceu abalar Warburton Lee de seu curso, e por volta das 2:30 da manhã do dia 10, menos de 24 horas após o assalto alemão, os navios britânicos haviam ultrapassado a parte mais estreita do fiord e estavam acelerando para a velocidade de ataque. A visibilidade, no entanto, ainda era completamente péssima. O 25 e o 46 haviam sido posicionados em lados opostos do estreito, que mal tinha 3 quilômetros de largura no melhor dos casos, e eles não viram nada enquanto a flotilha passava quase perto demais para que seus torpedos fossem armados. O Dieter von Rüder havia substituído o Anton Schmidt no serviço de patrulha durante a noite, mas por volta das 4:20 da manhã o sol nasceu, e acreditando que suas ordens eram para patrulhar até o amanhecer, o capitão da corveta Holtoff levou seu navio de volta ao porto. Enquanto isso, o Her Majesty's Ship Hostel conseguiu alcançar o restante dos navios britânicos, e 10 minutos depois que o Reuter voltou pela entrada do porto, os navios de Warburton Lee estavam fazendo exatamente a mesma coisa com menos de meio quilômetro de visibilidade. Os oficiais britânicos examinaram os contornos vagos dos numerosos cargueiros, em um esforço para identificar se havia algum navio da Marina de Creeks presente. Um destroyer foi avistado entre 2 cargueiros, e o Her Majesty's Ship Hardy, o navio principal, prontamente disparou 3 torpedos e acelerou para longe. Mais 2 destroyers entraram em vista e o lançador de torpedos traseiro enviou mais 4 torpedos antes que os navios da Marinha Real abrissem fogo com suas armas principais. A bordo dos navios alemães, os alarmes soaram enquanto os sons de tiros ecoavam pelo porto, mas para o navio principal já era tarde demais. Um torpedo atingiu um dos cargueiros próximos, mas o próximo atingiu o acampamento escondido na popa, e pela terceira vez em menos de 24 horas, a revista de um navio detonou, as 3 torres de popa voando pelo ar em uma espécie de fleur-de-lis pirotécnica, e a metade traseira do navio praticamente deixou de existir, junto com 80 da tripulação, incluindo o Comodoro Bronte. O que restou do acampamento escondido foi, para crédito da tripulação, muito rapidamente amarrado ao outro cargueiro próximo para evitar afundar nas águas bastante geladas do fiord. O próximo navio na fila era o Her Majesty's Ship Hunter, que disparou todos os seus torpedos em um destroyer ancorado e vários mercantes próximos.
Vários dos mercantes foram atingidos, e o destroyer, o Anton Schmid, foi atingido no meio do navio por ambos os projéteis e torpedos, com o navio começando a inclinar fortemente e a assentar pela popa. Com Hardy lançando uma cortina de fumaça e toda a fumaça das armas disparando, a visibilidade tinha piorado ainda mais, se é que isso era realmente possível, e então o Her Majesty's Ship Havoc teve que se contentar com uma breve troca de tiros com o Hermann Körner antes de encontrar o Schmidt e colocar outro torpedo nele por precaução, partindo o navio ao meio e enviando-o para o fundo também. O Dieter von Röder estava apenas no processo de baixar âncoras, tendo voltado de sua patrulha quando o inferno se desencadeou atrás deles. Com apenas flashes no Merck para mirar, uma breve rajada de tiros foi enviada à distância, mas isso foi interrompido quando a neve voltou e até os flashes das armas desapareceram. Agindo em um lampejo de inspiração, o capitão Holtdorf ordenou que os 8 tubos de torpedo do navio fossem disparados de volta pelo caminho que vieram e, sem absolutamente nenhum aviso, os torpedos apareceram logo depois, indo direto para os destroyers britânicos. Mas, por sorte deles, estavam navegando relativamente alto na água, pois haviam usado a maior parte do próprio combustível, e as águas do porto eram um pouco mais frescas do que as profundezas salgadas do oceano, o que por sua vez significava que os torpedos tendiam a correr um pouco mais fundo, e então o que poderia ter sido uma barragem de motores de batalha simplesmente passou inofensivamente por baixo dos navios de Warburton Lee. Hermann Quenner se libertou do petroleiro e entrou na luta, apenas para se encontrar quase à distância de toque do Anton Schmidt, quando foi partido ao meio. As ondas de choque da explosão incapacitaram os motores de Quenner, deixando-o à deriva para o naufrágio do Schmidt. E quando os britânicos saíram do porto pela primeira vez, um breve momento de calma permitiu que o Uroda e Hans Ludermann atirassem no Havoc, mas a artilharia do Havoc provou ser superior, incapacitando Hans Ludermann com 2 golpes desagradáveis e enviando o navio descontrolado para fora da luta. Torpedos perdidos de ambos os lados agora estavam batendo nas paredes do porto e nas íngremes laterais do fiord, amplificados pelos enormes penhascos para soar como o fim dos dias, e provocando algumas das armas antiaéreas a dispararem loucamente para o céu, pois pensavam que as explosões contínuas significavam que um ataque de bombardeio estava em andamento, o que apenas aumentava o estrondo. Hotspur e Hostel tinham ido procurar baterias costeiras que haviam sido relatadas, mas não encontrando nenhuma, se dirigiram em direção às explosões a tempo de encontrar os outros 3 destroyers saindo do porto. Eles dispararam torpedos no porto, lançaram fumaça e então o Hostile decidiu entrar de qualquer maneira para dar um rápido tiro no Rudder, incapacitando o navio alemão com 5 acertos que incendiaram o navio e destruíram seu controle de leme, 2 salas de caldeiras e destruíram uma das principais torres de canhão. Foi, em suma, numa visita muito amigável da força de destroyers britânicos. É exatamente o que você esperaria que eles fizessem. Eles aparecem, oferecem às pessoas uma bela carga de scones e geleia, ou seriam torpedos e conchas. Nunca tenho certeza, mas neste ponto eles estão realmente indo muito bem, e este é o ponto que é frequentemente esquecido quando falamos sobre as batalhas de Narvik. Falamos muito sobre a segunda batalha, agora a segunda batalha britânica em Narvik, terceira no geral, porque há essa coisa adorável chamada guerra lá e há esses destroyers tribais e todas essas coisas, mas mesmo neste cenário, os destroyers que não deveriam realmente estar fazendo este trabalho, ou se estão fazendo este trabalho, deveriam estar fazendo em conjunto com um bom destroyer tribal, sentado lá para aí, se você quiser entrar em uma briga de armas com meus amigos, eu vou te bater primeiro. Eles estão indo muito, muito bem. E isso é porque, como eu costumo tentar fazer o ponto sobre a força de destroyers da Marinha Real, é meio que um pouco única entre as marinhas, pois a força de destroyers se considera uma elite. Os tribais se consideram uma elite dentro de uma elite. Então, não tenho certeza de como você pode explicar isso no mundo moderno. Termos provavelmente a diferença entre, eu sei, os Bretes Verdes e a Força Delta ou algo assim, mas a força de destroyers se consideram elite, então eles fazem todo tipo de prática extra de artilharia, eles fazem todo tipo de trabalho extra além do necessário. Então, quando você está lá pensando, eles estão se saindo melhor na artilharia, joia, apesar do fato de que eles têm armas um pouco menores. Eles têm um pouco menos de armas, então realmente você esperaria que eles se saíssem bem. Eles provavelmente estão usando-as com muito mais precisão, provavelmente estão atirando muito mais rápido, e essas equipes provavelmente são treinadas até o fim de suas vidas para garantir que estão fazendo isso corretamente.
Sim, sim, eles disseram que os alemães certamente não estavam esperando isso, mas mesmo quando era um confronto de 2 contra 1, com os navios alemães, na verdade, tendo mais armas por navio neste ponto, a classe H estava se saindo melhor. E então, conforme a luz aumentava, ou deveríamos dizer nas condições climáticas, a neve ficou um pouco mais branca por volta das 5:30 da manhã, Warburton Lee fez um balanço. Ele concluiu que eles haviam enfrentado 4 ou possivelmente 5 navios alemães, o que, segundo seus cálculos, deixava 1 ou 2 por aí em algum outro lugar, já que os relatórios que eles haviam ouvido anteriormente sugeriam que 6 navios, não 10, estavam presentes. E ele ainda tinha 18 torpedos em sua flotilha, embora já tivesse disparado 24. Na verdade, é claro, havia 5 destroyers alemães fora do porto espalhados ao longo do fiorde, e o Ludermann conseguiu enviar um sinal que os alertou para o ataque. Alheios a isso, os navios britânicos fizeram outra varredura pelo porto, mas encontraram pouco que já não tivessem atirado. Ludermann disparou mais 4 torpedos, mas esses também foram fundo. Warburton Lee estava decidindo se deveria enviar equipes de desembarque para enfrentar as tropas alemãs em terra, quando avistou mais 3 destroyers vindo em sua direção pelo fiorde. Estes eram Wolfgang Zenker, Erich Gies e Erich Köllner. Com a visibilidade finalmente melhorando, o Her Majesty's Ship Hardy abriu fogo com todas as armas a pouco mais de 7.000 jardas e recebeu uma barragem devastadora em retorno. Os navios alemães, liderados pelo capitão de fragata Bay, mais sobre ele em futuros episódios da Segunda Guerra Mundial, estavam em alerta máximo e, embora estivessem desesperadamente com pouco combustível. Um deles realmente desligou vários de seus caldeirões simplesmente por não ter óleo nos tanques próximos para alimentá-los, mas eles tinham a vantagem tática. Uma luta de correr e atirar se desenvolveu agora com os alemães, levando a melhor à medida que a visibilidade diminuía e voltava repetidamente à medida que as escolas de neve começaram a se mover pelo fiorde. Em outro lugar, o Fregatten-Capitän Friedrich Berger tinha Georg Tiller e Bernhard von Arnim também se aproximando e conseguiu cortar, sem ser visto, à frente dos destroyers britânicos, cruzando o T dos navios britânicos e abrindo fogo com todas as 10 armas disponíveis para ele, sem perceber que, em uma escola pesada que o seguia, os 3 navios alemães perseguidores realmente escolheram recuar. Warburton Lee não percebeu que na verdade tinha uma vantagem local de 5 contra 2, e ele poderia ter focado sua flotilha muito mais de perto nos 2 navios alemães à frente. Georg Thiel começou a acertar o Hardy, desativando suas armas dianteiras, depois a ponte, e então a superestrutura, ferindo fatalmente Warburton Lee. Arnim se juntou e as caldeiras também foram rapidamente destruídas. Com o Hardy chegando a uma parada, o tenente Stanning, o último homem de pé na ponte, ordenou que o navio fosse fortemente para o porto e o encalhou no lado sul do fiorde para permitir que os homens abandonassem o navio sem ter que passar muito tempo, se algum, na água congelante com a arma mais a ré ainda em fogo de cobertura até que ficasse sem munição. A próxima a sentir as misericórdias suaves de Thiel e Arnim foi a Havoc, já que os outros 3 navios britânicos estavam em grande parte escondidos à vista em sua própria cortina de fumaça, bem como a fumaça da arma e do funil dos 2 destroyers líderes. Apesar da distância agora se fechar para cerca de 3.000 jardas, Havoc parece ser quase imune ao fogo inimigo. Uma das poucas conchas que realmente a atingiu caiu ao lado de um armário de munição, mas então falhou em detonar e um tripulante próximo prontamente a jogou ao mar. Torpedos de ambos os lados foram disparados, mas praticamente não conseguiram nada, pois as rápidas mudanças de direção envolvidas nesta versão naval de uma briga de facas tornaram quase impossível para os oficiais de torpedo fazerem estimativas precisas de liderança. Neste ponto, um tanto preocupado com o que havia acontecido com Hardy, e com os 2 destroyers alemães à frente se afastando um pouco, Havoc voltou, deixando Hunter como o navio líder. Agora a sorte começou a acabar para ambos os lados, e Thiel e Hunter rapidamente se atacaram, desmontando-se em uma tempestade de acertos de projéteis, à qual o fogo de tudo, até as armas antiaéreas leves de ambos os lados, foi adicionado. Um torpedo de Thiele finalmente conseguiu acertar um golpe alemão com este tipo de arma e Hunter começou a desacelerar rapidamente, fazendo com que Hotspur, atrás dele, que estava tendo seus próprios problemas devido a acertos de projéteis no leme, mas vindo de Arnim, acabasse colidindo com o Hunter por trás. Eu acho.
Com os 2 navios emaranhados agora totalmente engajados pelos destroyers de Bay, e os outros 3 navios alemães ativos reaparecendo, com Hostile e Havoc tendo avançado, e Hunter prontamente virando e afundando quando Hotspur finalmente conseguiu reverter, em grande parte por meio de seu capitão, indo para a popa sob fogo, e então gritando ordens para a sala de máquinas e direção através das escotilhas perto da Torre X, Hotspur foi deixado à mercê de todos os 5 navios alemães. Mas então à frente veio um renovado fogo de artilharia enquanto Hostile e Havoc giravam e voltavam a carregar para resgatar o destroyer acreditado. Com Hostile lançando uma cortina de fumaça, os 3 destroyers partiram novamente, golpeando Teal ainda mais em sua saída. Com a visibilidade ainda não tão grande e muitos dos destroyers ativos agora criticamente baixos em combustível, após uma curta perseguição por Kumpelner, os 3 navios britânicos restantes foram deixados à sua própria sorte. Os alemães, em vez disso, ocuparam-se recolhendo sobreviventes do Hunter e mais tarde foram procurar Hardy, cujo naufrágio havia flutuado para longe através do fiord na maré alta e depois tombou em um local completamente diferente. Ao voltar, os 3 navios britânicos assustaram o U-46, fazendo-o mergulhar rapidamente ao surgirem de um banco de neve em movimento a quase queima-roupa, antes de se depararem com o navio de suprimentos Hauenfels, que estava a caminho com armas pesadas para as tropas em terra e mais munição para os destroyers. Os navios britânicos abriram fogo, o navio alemão encalhou e, ao perceber que havia pegado fogo em algum momento, o navio britânico disparou mais alguns projéteis para garantir que o navio não pudesse ser recuperado, um deles aparentemente atingindo a munição alemã armazenada, e isso garantiu que a recuperação do navio ou qualquer coisa a bordo não seria um problema para ninguém tão cedo. Um último conjunto de torpedos seria disparado naquele dia. U-25 e U-51 na entrada para Westfjorden tentaram eliminar os navios britânicos que saíam, mas devido a uma mistura dos mesmos problemas que os torpedos dos destroyers alemães, bem como problemas com os detonadores magnéticos equipados em seus próprios torpedos do U-Boat tão ao norte, todos os torpedos ou correram fundo ou detonaram cedo. Em suma, os britânicos saíram um pouco melhores desta batalha. Eles perderam 2 destroyers com outro fortemente danificado, mas em troca havia 2 navios alemães afundados, o Schmidt e o Heidkamp, com Rudder e Arnim, reduzidos a baterias de defesa estacionárias devido a danos, juntamente com danos pesados ao Tille. Ludermann e Köhn tiveram danos moderados, e o Kumpelner ainda estava sofrendo com problemas no motor. Eles também gastaram muita de sua munição e muitos de seus torpedos, bem como um número de navios mercantes de vários países que agora estavam descansando no fundo do mar e, portanto, indisponíveis para reforçar a Kriegsmarine e a pequena frota mercante e de apoio da Alemanha. Isso deixou apenas Wolfgang Senker e Erich Gieser totalmente operacionais no final do dia, embora com mais 3 navios provavelmente capazes de combater novamente em breve. Enquanto Penelope e os tribais chegando em uma manobra de pinça poderiam ter salvado Hunter e Hardy, bem como terminado a ameaça alemã ali. E então, infelizmente, isso não aconteceu. Em vez disso, Penelope, os tribais Kimberley e Greyhound se encontraram com os restantes Hs a caminho de saída. Hotspur foi enviado para reparos com escolta hostil, enquanto Eskimo e Bedouin patrulhavam na entrada do fiord, testemunhando algumas grandes explosões à frente deles, o que os fez se afastar, acreditando que haviam encontrado um campo minado detonado remotamente. Na verdade, era o azarado U-25 novamente lançando mais um par de torpedos, que mais uma vez detonaram prematuramente, e Penelope e os destroyers formaram assim um bloqueio frouxo e aguardaram novas ordens. Pode-se perguntar se o comandante do VIN-5 desenvolveu um pequeno complexo sobre essa questão particular e a guerra devido a problemas prematuros, mas deixando isso de lado, Isso é novamente clássico do que os britânicos planejaram fazer com eles, né? Você tem os tribais imediatamente à frente, eles estão lá se alguma força leve tentar sair, eles devem ser capazes de levar com eles, lidar com eles, qualquer coisa muito pesada, eles vão ser capazes de recuar de volta à força maior. E você tem que pensar, considerando tudo isso, né? O que, na verdade, Warburton Lee conseguiu fazer com os navios que ele tinha. Imagine o que teria acontecido se Penelope e os tribais fizessem parte dessa força inicial. As chances são de que não haveria muitos alemães mesmo nessas condições, indo tão bem depois, porque
Vamos ser honestos, o Her Majesty's Ship Eskimo é um pouco amante da neve, né? Ele gosta da neve, né? Ele faz isso em sua operação, ele realmente gosta da neve. Sim, e é interessante que, embora a classe Arethusa fosse, teoricamente, pelo menos designada como navios de proteção ao comércio, você tem Penélope aqui atuando efetivamente como uma gigantesca líder de flotilha, que é praticamente exatamente o mesmo papel que a classe Arethusa anterior havia sido especificamente projetada para fazer na preparação para a Primeira Guerra Mundial. É incrível. E eles geralmente acabam sendo a classe Arethusa, esses pequenos cruzadores realmente legais que muitas vezes são usados ao lado dos maiores destroyers, como uma espécie de, bem, não há realmente um líder de destroyer grande o suficiente, porque tecnicamente os tribais foram construídos como líderes de destroyer, não há realmente um destroyer grande o suficiente que possa justificar ser dado o status de líder das maiores unidades de destroyer. Mas a classe Arafusa se encaixa muito bem e novamente nos confins da Noruega, naqueles fiordes, ela é letal, porque isso é perfeito. Ela tem todas essas armas de 6 polegadas, ela tem toda uma armadura, todas as capacidades de que precisa. Ela está indo para águas estreitas, ela pode manobrar muito mais fácil do que um condado. Clássio. Definitivamente do que um navio de guerra ou qualquer outra coisa, ela pode acompanhar os destroyers muito mais efetivamente do que qualquer um dos outros navios pode, né? Então ela é perfeita e, novamente, é a coisa. Você tem, se a operação tivesse sido feita como realmente deveria ter sido, você teria tido ela, você teria tido esses 4 tribais, você teria tido... Bem, você teria tido a flotilha da classe H entrando, então você teria tido 9 destroyers e um cruzador leve entrando, não tenho certeza. Eu não acho que muitos deles, como eu disse, eu não acho que estou exagerando quando digo que mesmo nessas condições, considerando o que eles conseguiram, o que teria sido alcançado então, eu duvido que os alemães teriam se saído muito bem nisso. Cenário, especialmente... Já que seus submarinos continuam sofrendo de detonação prematura? Sim, o que é algo que continuará a surgir, mesmo que tenhamos agora terminado a segunda batalha e estamos agora entrando na terceira, então, com os navios alemães restantes engarrafados, mas o trabalho, como eles viam, um tanto incompleto, a Marinha Real agora voltou sua mente para acabar com o que restava, formando um depósito temporário de reabastecimento e reparo, usando um navio de transporte alemão capturado, que tinha alguns guindastes bastante bons, combinado com um petroleiro britânico recém-chegado que apareceu com o destruidor Granada e encontro a reboque, os britânicos se encontraram montados com uma base offshore temporária bastante aconchegante, que foi ainda mais aprimorada com um navio de salvamento norueguês e uma pequena frota de pesca cheia de marinheiros noruegueses muito empreendedores, com tochas de solda apareceram para ajudar. Agora era o dia 11. Infelizmente, Penélope conseguiu encalhar, então levá-la para o fiord à frente dos destroyers restantes estava fora de questão por enquanto, e um plano preliminar para voltar e terminar tudo no dia 12 foi descartado. Em Narvik, os alemães tinham até 6 destroyers vagamente operacionais, embora ainda estivessem com falta de combustível e munição. Pelo menos apenas Ludermann e Herder estavam presos no lugar sem acesso significativo a reparos. No entanto, com o trabalho contínuo de abastecimento e reparo sendo realizado, uma ordem para todos os destroyers restantes partirem e se juntarem aos 2 Scharnhorsts produziu apenas Zenker e Gies, que fizeram uma tentativa abortada apenas para voltar ao avistar forças britânicas superiores na forma da lentamente manobrando Penélope e várias tribais de classe que estavam esperando por eles na entrada. Eles estavam sendo muito amigáveis, acenaram e dispararam alguns tiros simpáticos para dizer olá, e meio que fizeram a dança tribal completa de que acabamos de chegar para dizer olá. Era uma recepção muito amigável, calorosa e viralmente feliz. Vamos dizer que eles receberam na entrada e decidiram que iriam se retirar, o que é realmente bastante rude quando um convidado chega. Se eles saem correndo pela porta quando você estava esperando por eles, preparou uma recepção tão longa, é um pouco rude. Essa situação continuaria durante toda a noite, com a Kolna encalhando forte e a Zenka danificando sua hélice ao atracar em um local um pouco raso demais. E a hélice tocou a rocha quando a maré baixou, deixando ambos os navios precisando de mais reparos enquanto estavam perto das forças britânicas. O 48 lançou mais meia dúzia de torpedos por seu problema, conseguindo 2 quase acertos e outras 4 detonações prematuras.
Isso provocou uma espécie de fúria no capitão do 48, que decidiu navegar um pouco para longe das forças britânicas. Emergir e então enviar uma mensagem de rádio muito longa e muito irritada de volta para a sede da Kriegsmarine, que basicamente exigia saber quem exatamente havia fornecido esses detonadores magnéticos de torpedo e se eles poderiam, por favor, serem baleados. Funciona melhor do que quando você está lidando com o Mark 14? Sim. Sim, para ser justo, o almirante Raider realmente levou tudo a sério, só que realmente não ajudaria eles nesta situação, porque era um pouco tarde demais. O dia 12 passou relativamente tranquilo, com a principal emoção sendo um ataque de 8 Swordfish do Her Majesty's Ship Furious, que havia aparecido, mas o mau tempo e o entusiasmado fogo antiaéreo significavam que isso realizou relativamente pouco, além de algumas baixas causadas por bombas perdidas atingindo a costa, e 2 dos barcos de patrulha noruegueses que estavam ancorados sendo afundados por danos de estilhaços em troca da perda de 2 aeronaves. Neste ponto, a reconhecimento aéreo alemão avistou 7 a 8 destroyers e um único navio maior esperando na cabeça de Westfjorden, levando os alemães a decidir colocar o Kamplener, que estava danificado, logo dentro das estreitas águas rasas como um navio de vigia. O motivo para a água rasa era que, se fosse afundado, não poderia afundar completamente e, portanto, permaneceria como uma bateria de canhões estacionária, mas como estava em águas tão rasas, eles retiraram seus torpedos para uso em outros navios. Este trabalho foi concluído logo após a meia-noite na noite do dia 12 para o 13. Kuna, Arnim e Ludermann agora estavam em condições operacionais decentes com Giese e Zenka em reparo, mas sua armamentação estava basicamente totalmente funcional. Chile estava principalmente apto para combate, exceto por uma arma principal apta para combate, exceto por uma arma principal, mas estava limitado em velocidade e atualmente passando por reparo no motor. Rueda permaneceu completamente imóvel. No entanto, em alto mar, o 12º havia percebido uma espécie de mudança nas intenções da Marinha Real. Com os danos à Penélope devido ao encalhe, decidiu-se mudar o papel do navio principal do ataque para um encouraçado. A frota doméstica havia aparecido, mas Valiant e Repulse foram quase imediatamente destacados para cuidar de um comboio de tropas, o que deixou uma escolha entre Rodney, Renown ou Warspite. O almirante Whitworth recebeu ordens para transferir sua bandeira de Renown para Warspite, e então liderar o ataque junto com os destroyers da classe tribal Bedouin, Punjabi, Eskimo e Cossack, além dos outros destroyers Kimberley, Forester, Icarus, Hero e Foxhound. O capitão do Warspite, incidentalmente, era o capitão Crutchley, que conhecemos na semana passada, embora alguns anos depois em sua carreira na Ilha Savo. Uma das coisas interessantes sobre todo esse cenário é que a linha oficial é que ele recebeu ordens, a linha não oficial é que ele basicamente faz campanhas e pedidos, e é muito a transferência para o Warspite e B, o navio indo na batalha, que os Warspites, o navio de guerra indo, são coisas que são mudanças bastante tardias, que são oficialmente ordenadas, mas basicamente desde que ele enviou o Warburton Lee e teve as dúvidas que teve e não as reprimiu, Whitworth tem querido entrar, porque Whitworth sente que deveria entrar porque ele ordenou que um homem entrasse. E o que aconteceu, aconteceu sim, foi bem sucedido. Mas os britânicos perderam navios e o próprio Warburton Lee foi perdido. E ele era um comandante sênior de flotilha. Então eles se conheciam tanto quanto você faz no tipo de marinha neste tipo de tempo. Então era muito ele estava entrando e o Warspite foi levado, porque o Warspite é julgado. E isso vai parecer estranho quando consideramos os vários navios para ser o mais manobrável dos navios de capital disponíveis. Você realmente não considera um navio de guerra o ativo mais manobrável conhecido pela humanidade, mas ela foi considerada a mais manobrável das opções e realmente deveria ter sido outro cruzador entrando com eles e eles tinham outros cruzadores disponíveis, mas no momento em que você tem um almirante basicamente dizendo que ele vai entrar, não importa o que você envie, eles decidem que ele provavelmente deveria levar um navio de guerra com ele, apenas para garantir que eles não percam um almirante também por algum motivo. Sim, porque eu era renomado naquele ponto. É um cruzador de batalha. É rápido, mas não é a coisa mais ágil. E Nelson, o Rodney,
Eu deveria dizer, em vez de classe Nelson 1, embora um navio de guerra, ela só tem 2 parafusos, enquanto o Warspite tem 4, o que vai ajudar se chegar a manobras difíceis. E antes que alguém pergunte sim, nós sabemos que Rodney tinha 9 canhões de 16 polegadas e todos estavam na frente. No entanto, você tem que ter em mente que a Torre C está atrás da Torre B, então se eles estiverem atirando diretamente à frente, você ainda não pode atirar da Torre C, mas mais importante, o Warspite tem uma bateria secundária que corre ao longo de todo o seu lado, e os canhões secundários provavelmente seriam tão importantes quanto os canhões da bateria principal nas estreitas confinamentos do fiord, enquanto todos os secundários de 6 polegadas de Rodney estavam posicionados na popa, o que teria forçado ela a manobrar para trazê-los à tona se eles acabassem em uma luta de faca com destroyers. Além disso, o Waterbite tem outra vantagem. Ela tem um tipo muito específico de avião, de reconhecimento de observação. Ela tem um Swordfish, e isso realmente é muito útil, porque os Swordfish que foram encontrados foram realmente capazes de, como eu posso dizer isso educadamente, foram encontrados para serem muito bons em pousar em um pequeno pedaço de água em águas um pouco mais agitadas do que deveriam ser, e isso foi parcialmente devido ao seu design, mas também parcialmente devido à sua estrutura geral e layouts e a flexibilidade inerente ao design com o qual foram construídos. Então eles foram muito úteis para esse tipo de operação e ela se mostraria muito, muito útil para a batalha. A cobertura aérea do Her Majesty's Ship Furious deveria manter qualquer atacante da Luftwaffe afastado. Pelo menos era o esperado, embora desconhecido pela Marinha. Havia também 5 submarinos U-boats em Westfjorden. À medida que a frota se aproximava de Narvik na manhã do dia 13, eles tiveram uma fuga sortuda neste aspecto. O Her Majesty's Ship Eskimo avistou e lançou cargas de profundidade em um submarino U-boat, o U-48, mas o submarino conseguiu se esquivar e lançar uma série completa de torpedos em Horsefight, embora mais uma vez para nenhum efeito. A frota atravessou o estreito e se preparou para a batalha. Esta era uma linha horizontal através do fiord composta por Punjabi, Beduíno, Esquimó, Cossaco, Kimberley e Forester, seguidos por Warspite, com Icarus e Hero, trazendo a retaguarda. Como a tradição exigia e a necessidade de reconhecimento visual rápido sugeriu ser pragmático, todos os navios exibiram enormes insígnias de batalha voando de seus mastros de proa. Isso é muito, muito divertido ter suas insígnias de batalha voando em pleno e parecendo ótimas, mas com o comandante do U-48, muitas vezes me surpreendo que ele não se carregou em um tubo de torpedo e decidiu que acertar torpedo seria mais útil. E a fúria completa que ele tem, porque você lê este relato, e basicamente esses submarinos estão posicionados lindamente e eles deveriam ser uma parte importante da campanha, e honestamente eles são apenas detonação prematura, detonação prematura, detonação prematura, detonação prematura. É quase como se eles pudessem também não ter estado lá até certo ponto. Eles são os britânicos provavelmente ainda estariam tomando mesmas medidas que estavam tomando, preocupados com eles, mesmo que eles não estivessem lá. Então, como eles estavam lá, era quase um desperdício de combustível enviá-los lá por causa desses problemas que eles continuam tendo. Sim. E sim, embora eu não tenha conseguido ler ou traduzir todas as comunicações, eu vi algumas das comunicações que vieram dos submarinos na campanha norueguesa, e especificamente em torno de Narvik 1, que foram enviadas de volta para Ryder. Eles estavam muito irritados. Eles eram pessoas incrivelmente irritadas. Eles tinham tanta raiva quanto as equipes tribais. Apesar disso, porque se você, quando está lendo os relatos das equipes tribais, porque os tribais eram incrivelmente, por causa da maneira como as equipes tribais haviam sido treinadas antes da guerra, e eles se consideravam elite dentro da elite, e eles se viam como a linha de reconhecimento, como as pessoas, os destruidores de combate. Aqueles que foram construídos com armas extras em vez de torpedos para que pudessem levar a luta aos destruidores inimigos e permitir que os outros destruidores lutassem. Ou os e eles estavam incrivelmente irritados por terem visto o que consideravam um desperdício de vida, o que eles consideravam o que havia acontecido. Então a classe H seria um desperdício para ser algo que tinha sido, e eles estão irritados com isso, mas a raiva deles é quase igualada, bem, provavelmente é o mesmo, mas diferentes perspectivas, de certa forma, e chamado por coisas diferentes.
comandantes de U-Boats sobre seus torpedos serem tão ineficazes e é tão frustrante porque eles estão indo bem, estão conseguindo essas excelentes posições, como você acabou de apontar. 48 conseguiram evitar, bem, passar pelo Esquimó, e você tem que admitir, quando está olhando para os destroyers da classe tribal, porque a maneira como eles são construídos, eles são navios antissubmarinos, ok, eles estão ok com seus torpedos, e eles têm um bom conjunto de armas, e eles eventualmente, e no final de tudo, eles têm um ótimo conjunto de armas para o tamanho deles. A principal coisa sobre eles é o treinamento e a tripulação, e o que eles esperam de si mesmos. Mas eles ainda são bastante bons antissubmarinos. Eles podem ser bons antissubmarinos, mas ainda assim, com as tech, com cargas de profundidade, isso ainda é bastante potente. E o 48 conseguiu desviar. Isso requer muita habilidade. E então lança. E então não consegue nada. Nada! Sério, se eu fosse o comandante do U-48, provavelmente teria voltado e querido encontrar o designer que veio com aquele torpedo e o despedaçado com minhas próprias mãos. Eu estaria sentado lá perguntando: você percebe o que fez comigo? Eu poderia ter afundado o Waspite. E o fato é que, desconhecido para a frota britânica, os navios conseguiram uma segunda fuga sortuda alguns minutos depois, quando eles passaram pelos estreitos e desdobraram os estandartes de batalha. O U-46 conseguiu ter sua própria visão do Warspite a praticamente queima-roupa, principalmente apenas surgindo do fundo, apenas para encontrar um banco raso e acabar ficando preso. Quando conseguiu reverter, os navios britânicos já haviam passado e era tarde demais. Bem, felizmente alheio a essa dupla esquiva, o Warspite lançou seu hidroavião Swordfish para ajudar nos procedimentos, que prontamente se dirigiu ao fiord e começou a relatar as posições de todos os vários destroyers alemães à frente. Assim começou a terceira batalha de Narvik. É às vezes também conhecida como a Grande Caçada de Perus de Narvik. Hermann Kunis seria o primeiro a ser atacado. Ela estava escoltando Kampelner até sua posição de piquete, mas quando os britânicos abriram fogo, o destroyer alemão já estava voltando para Narvik, e então os projéteis caíram curtos e ela saiu do alcance. Seu alerta pegou o resto da força alemã desprevenida. O plano era esconder destroyers nos fiordes laterais e emboscar quaisquer forças britânicas à medida que subissem o canal principal, embora o Swordfish estivesse agora mesmo verificando todos esses fiordes laterais para uma tentativa de armadilha. Os submarinos na área do porto também não receberam o alerta ou não perceberam a importância dele, e assim o U-64 ainda estava se preparando para partir quando o Swordfish, que nunca foi o avião mais rápido do mundo e agora carregado com 2 enormes flutuadores, começou um lento, mas implacável ataque de bombardeio mergulhando, acertando 2 golpes com suas 2 pequenas bombas anti-submarino, despedaçando o casco do barco e deixando-o afundar, mas... As únicas mortes que foram registradas por aqueles pequenos bombas, literalmente. O navio tem que estar na superfície, não se movendo, e o peixe-espada tem que estar fazendo uma rotina de bombardeio em mergulho. E você pode, se qualquer outra pessoa pensando sobre isso quiser se assustar com a ideia de um peixe-espada fazendo bombardeio em mergulho, você não é o único. Nós dois estamos, mas tecnicamente os peixes-espada eram capazes de bombardear em mergulho. Então, e eles realizaram isso. Então isso é uma das coisas interessantes quando as pessoas dizem: a Marinha Real não tinha nenhum bombardeiro de mergulho. Bem, eles tinham o Skyware e eles tinham o Peixe-Espada, que um era realmente muito capaz de bombardear em mergulho, era um péssimo lutador, e um ainda não tinha certeza de como dobrava as leis da física para se transformar em um bombardeiro de mergulho. Mas ele fez, mas estamos bastante certos de que a mágica estava envolvida. Sim, eu imagino que com a quantidade de arrasto envolvida em um peixe-espada equipado com flutuadores, o motivo dos acertos diretos é que você tinha muito tempo para provavelmente tomar chá, biscoitos, mirar com cuidado e depois soltar as bombas antes de chegar ao fundo do seu mergulho. Provavelmente estava pendurado lá como um helicóptero. Por bons minutos, né? Provavelmente eles estão lá meio que se perguntando como os britânicos sobre voos pairando. Está apenas sentado lá em cima o primeiro verdadeiro personagem principal de Adelaide Sinclair em órbita terrestre ultra baixa.
Depois que saiu do mergulho, o artilheiro de convés do U-64 e o artilheiro de cauda do Swordfish trocaram alguns tiros de passagem que conseguiram perfurar a cauda da aeronave, mas depois de um pouco de teste, o piloto do Swordfish descobriu que ainda podia voar, ele só tinha que ser um pouco mais gentil no manuseio. Isso seria realmente a primeira morte de aeronave versus submarino da Segunda Guerra Mundial. E seria a única vez que a aeronave de um navio de guerra marcou uma morte confirmada de submarino. Bastante apropriado. Era o Warspite. Vamos. Sejamos honestos, relatando que os fiordes laterais estavam claros e quaisquer destroyers inimigos restantes estavam nas proximidades de Narvik. A aeronave começou a cruzar de volta pelo fiord para encontrar os navios britânicos, tirando várias fotos enquanto avançavam que se tornaram bastante famosas e algumas delas aparecerão aqui. Acontece que Colner não conseguiu chegar à sua posição alvo a tempo, e em vez disso atingiu atrás de um promontório, apontando suas armas para o canto e esperando que não tivessem sido detectados, enquanto desejavam ardentemente que tivessem mantido seus torpedos a bordo. Infelizmente para eles, o Swordfish que estava voltando os avistou e sinalizou para o Warspite e o resto da frota. E então, quando Bedouin, Punjabi e Eskimo apareceram na esquina, eles tinham todas as armas até os pompons, apontadas diretamente para o desafortunado navio alemão. Surpreendentemente, Colna foi rapidamente imobilizado antes que pudesse fazer algo em troca, e alguns minutos depois, a forma da proa do Her Majesty's Ship Warspite se destacou, com seus enormes canhões principais apontados exatamente na mesma direção. Vários projéteis de 15 polegadas perfuraram o navio sem detonar, mas o pobre Colna agora estava sendo fisicamente despedaçado pela força de sua passagem, com a equipe do canhão capaz de ver o navio flexionando e balançando a cada impacto. Um torpedo explodiu a proa para garantir e o navio devastado, ou o que restou dele, afundou fora de vista de forma bastante misericordiosa. Warspite nem sequer havia diminuído a velocidade. Zenka e Arnim, juntamente com Ludermund, navegaram para ver o que podiam fazer, aproveitando o fato de estarem em uma área mais ampla do fiord para operar salvas completas contra os navios britânicos que ainda estavam em linha de frente, e assim só podiam usar suas armas dianteiras. Embora os tribais carregassem tanto poder de fogo dianteiro quanto a maioria dos destroyers pequenos a médios possuíam no total. A visibilidade era muito melhor no dia 13, e a distância era bastante longa, variando de cerca de 10.000 jardas até quase 23.000 jardas, com os navios alemães se esquivando para fora do alcance e evitando descontroladamente enquanto eram perseguidos pelo fogo britânico, enquanto os britânicos se encontravam na ponta receptora de uma artilharia que eles descreveram no diário de bordo de uma maneira britânica como desconfortavelmente boa. Alguma névoa e fumaça permaneceram, no entanto, e a fumaça das armas de ambos os lados contribuiu para isso, talvez explicando por que o único dano de qualquer lado foi uma série de quase acertos e danos por estilhaços no Cossack. O Zenka se posicionou para seu próprio ataque de torpedo no Warspite, mas teve sua mira desviada pelo fogo dos destroyers britânicos na bateria secundária do Warspite. Arnim teve mais sorte ao mirar os destroyers com seus próprios torpedos, mas mais uma vez eles correram profundamente com os navios britânicos, evitando a maioria deles. Mas Cossack teve a sorte de ver um deles seguir diretamente sob sua ponte em direção à parede do fiord. O 25 também deu alguns tiros em Cossack, mas novamente não teve nada para mostrar por isso. E o U-Boat voltou para a parte mais estreita do fiord, com a intenção de emboscar os navos britânicos no caminho de volta, esperando que talvez na quarta vez tivesse sorte. Ao chegar à parte mais larga do fiord, Hero e Foxhound pararam para recuperar seus equipamentos de varredura de minas, enquanto os navios alemães recuavam diante do implacável avanço britânico. A fumaça dos destroyers britânicos, seus tiros e a própria fumaça da Warspite, ao disparar diretamente à frente, estava atrapalhando a precisão da Warspite, mas ela continuava a disparar suas torres de proa de vez em quando, com as conchas uivando pelo fiord com um barulho que um marinheiro comparou aos gemidos dos condenados, enquanto os impactos, que geralmente eram nas laterais do fiord, pois ela não conseguia acertar nada nesta fase da luta, estavam provocando pequenas avalanches a cada estrondo reverberante, e deve-se ter em mente que um fiord é uma maravilhosa câmara de eco, então cada explosão era verdadeiramente de tirar o fôlego. Um marinheiro alemão foi registrado como se perguntando brevemente se a Warspite estava realmente tentando derrubar o fiord em seu navio. Um par de voos de Swordfish do Furious apareceu e bombardeou os navios alemães, marcando apenas quase acertos, embora um deles tenha conseguido contabilizar o último navio de patrulha norueguês, o Kelt, que foi afundado por danos de estilhaços. Em troca, mais 2 aeronaves foram abatidas.
Após quase 1 hora de disparos com suas reservas de munição esgotadas pela luta com o comando de Warburton Lee alguns dias antes, os destroyers alemães começaram a ficar realmente com poucas balas. A perda de Leverand Fell estava sendo profundamente sentida neste ponto. À medida que a distância diminuía, Bay decidiu que seguir para Hornbachsfjorden poderia ser uma boa ideia. A água era muito rasa e o canal muito estreito para o Warspite seguir, então eles poderiam pelo menos ser capazes de fazer um uso efetivo de sua última munição em uma luta com os destroyers britânicos, que certamente seguiriam sem o risco de serem explodidos pela metade a qualquer momento. Hermann Kuhner perdeu o sinal e encalhou antes de detonar cargas de profundidade em seu casco como uma forma de autodestruição improvisada, tendo literalmente esgotado todos os projéteis a bordo, até mesmo os de treino e iluminação foram disparados. Eskimo e Forrester seguiram-na para garantir que ela fosse destruída, com um deles explodindo sua popa com um torpedo apenas para garantir. Você precisa ser minucioso. É importante. E eu acredito, se eu li o material do arquivo corretamente, que na verdade foi um torpedo disparado do Eskimo, o que faz muito sentido. Sim. Novamente, você precisa estar longe nessas coisas e precisa usar esses torpedos com cuidado. Agora Giza, que eu acho que estava acumulando forças e agora tentava sair do porto para se juntar à ação, conseguiu quase limpar a entrada antes que metade de seus motores travassem. Bedouin e Punjab se aproximaram, e ambos os lados dispararam torpedos, mas ambos erraram, e Giza conseguiu atingir Punjab com suas armas de 5 polegadas, causando danos extensos, cortando tubulações de vapor e linhas de energia, e deixando as armas congeladas na posição. Com seu armamento principal imobilizado, Punjab foi forçado a se retirar. Enquanto ela fazia isso, Giza conseguiu colocar os motores de volta em algo parecido com a ordem de trabalho e estava aumentando a velocidade, bem a tempo de encontrar Bedouin se aproximando a curta distância com meia dúzia de outros destroyers observando ao fundo. Em seu crédito, ela conseguiu acertar Bedouin com um projétil antes de este iniciar um curso a queima-roupa em demolição com armas e torpedos que deixaram o navio alemão em um estado de destroços ardentes rapidamente. Punjab, acredito eu, neste ponto, enviou um sinal muito britânico para o Warspite enquanto se dirigia para fora, que basicamente se resumia a terrivelmente desculpe, mas eu realmente não consigo atirar mais, então vou ter que me afastar e consertar tudo isso. Ela realmente retorna pouco tempo depois e continua com a luta, então ela recua e acho que cerca de 30 minutos depois ela está de volta à luta. Eles basicamente reconstruíram o navio em 30 minutos, o que novamente é um testemunho da nativa, das cruas tripulações da Marinha. Eles não entendem a ideia, o conceito de desistir, e no caso de Bedouin, eles não entendem o conceito de muito perto. Porque há um debate sobre quão longe estava o alcance a queima-roupa, mas existem descrições posteriores de que algumas das explosões de suas próprias armas a bordo do navio-alvo, na verdade, queimaram suas sobrancelhas. Sim. Então você sabe que foi por pouco. Nos documentos do arquivo, há um depoimento de um dos artilheiros de Pompom que fala sobre, né, uma vez que ele está disparando os rounds de Pompom de 40 milímetros no navio, ele realmente tem que se esconder atrás do escudo de sua própria arma por causa de ricochetes e estilhaços que estão voltando com força suficiente que, se ele levantasse a cabeça acima, ele realmente correria o risco de ser atingido por seu próprio fogo. Sim. Agora, dentro do próprio porto, Rudder estava felizmente disparando contra qualquer coisa ao alcance, apesar de estar amarrado a um pier. Mas um projétil conseguiu atingir um Warspite, que pensou que o tiro deve ter vindo de uma bateria costeira e prontamente reduziu um pouco mais da costa norueguesa, com uma barragem completa antes do Swordfish de reconhecimento em círculo apontar o navio alemão errante. Cossack entrou obedientemente no porto, serpenteou pelos cargueiros destruídos e encontrou o Rudder. Os dois prontamente se atacaram com veemência novamente em um alcance de luta corpo a corpo. Cossack perdeu algumas de suas caldeiras e controle do leme e acabou encalhando, posição da qual os canhões de popa continuaram uma demolição constante de Gizeh que agora estava em chamas. Kimberly se juntou, seguido por Warspite, destruindo o navio que se autodestruiu quando Foxhound se aproximou para investigar a possibilidade de abordar o navio. Ela não realmente, vai encalhar Cossack, mas não de uma maneira normal.
ela se choca com os iniciadores do porto e quando chega lá, a coisa em que ela encalha é, na verdade, um dos navios mercantes afundados e isso é para aproximá-la mais de seu alvo. E a partir desse ponto, eles continuam uma destruição muito metódica, não apenas dos navios alemães na água, mas também de qualquer navio mercante que pareça ainda ser prático. Também pegam algumas conchas e qualquer outra coisa que possam fazer. Eles contabilizam mais infantaria alemã, que são eliminados pelo Her Majesty's Ship Cossack e seu pompom de 40 milímetros, do que possivelmente os defensores noruegueses conseguiram alcançar, porque não lhes foi dito que havia alemães chegando, então eles não conseguiram pegar suas armas. Foi realmente um esforço muito considerável do Cossack, mas novamente bem apoiado, e isso é exatamente o que os tribais deveriam estar fazendo. Eles deveriam estar na frente para, de certa forma, absorver o fogo, mas também suprimir o fogo inimigo para permitir que os outros destroyers entrassem e fizessem as mortes, e isso é o que eles estão fazendo nisso. Narvik é uma dessas operações que é a primeira vez que é a primeira batalha, né, do ponto de vista norueguês, definitivamente não é um exemplo de livro didático. A segunda batalha, e a primeira do ponto de vista britânico, dá alguns exemplos para um livro didático, mas a terceira batalha, a segunda batalha britânica, é totalmente didática, é totalmente direta. É assim que você luta esse tipo de batalha. É assim que você se envolve dessa maneira. E isso se torna um modelo que as operações posteriores na guerra são copiadas e baseadas. E, curiosamente, o comandante do Her Majesty's Ship Cossack, neste ponto, não é Philip Vian, que estava no comando no incidente Altmark. Ela está de volta sob o comando regular dela, que é Guy Sherbrooke, que ganharia um Victoria Cross mais tarde na Segunda Guerra Mundial por sua defesa de um comboio. Basicamente, ele usa seus destroyers para afastar vários navios pesados alemães. E quando eu digo afastar, quero dizer que ele aterroriza a vida deles, né? Essa provavelmente é uma história que contaremos em outro momento. Sim. Kimberly entrou e tentou levar Cossack de volta para águas mais profundas, mas infelizmente a classe tribal estava presa e teria que esperar pela próxima maré alta. Enquanto atiradores alemães engajavam os marinheiros nos decks do Cossack, Cossack se contentava em engajar os atiradores inimigos com salvas completas de pompom e depois encontrou alguma artilharia de campo alemã para mirar com sua bateria principal. Eu realmente acho que engajar um atirador alemão com um suporte de pompom octuple é um exagero, mas suponho que provavelmente seja a menor arma que eles tinham. Eles também ocasionalmente usavam os projéteis de 4,7 polegadas para alguns dos atiradores, e eu acho que em algum momento há um debate sobre se alguns dos marinheiros do Cossack decidem dar uma corrida em terra, mas tudo que sabemos é que quando ela volta, ela estranhamente conseguiu adquirir algumas peças de carro alemãs, que supostamente eram de veículos que as tropas tinham com eles. Eu não estou falando de peças de carro, me desculpe, meu erro, peças de bicicleta que ela tinha levado, incluindo uma motocicleta alemã inteira e vários outros componentes, e oficialmente os marinheiros nunca vão para a terra, oficialmente então. A questão é de onde eles apareceram. Sim, bem, eu acabei de lembrar, são os tribais que têm 4 pompons, não 2, mas para ser justo... Se você é um atirador de elite... Sim, se alguém está atirando em você com 4 canhões automáticos de 40 milímetros, eu não acho que você vai notar a diferença entre isso e 8. Você não vai começar a reclamar que é apenas o quádruplo. Vou ficar aqui até o octuple abrir. Você vai sair rapidamente do caminho. Simplesmente não é divertido, não é jogar cricket. Então, os últimos 4 destroyers alemães chegaram ao Fjorden de Hombach, mas desses, Zenka e Arnim agora estavam completamente sem munição, e se foram. Haviam ido para encalhar, Tiela e Ludermann ainda tinham alguma munição, no entanto, e esperaram, e os destroyers britânicos que se aproximavam foram alertados pelo Swordfish em órbita, e então Esquimo e Forrester entraram com todas as armas disparando. Ludermann disparou seus últimos 4 torpedos, com um deles passando profundamente sob a proa do Forrester, mesmo enquanto o Eskimo arrasava com suas armas de popa no destroyer alemão. As últimas armas operacionais no navio alemão agora ficaram em silêncio, sem mais capacidade de responder. Ludermann seguiu Zenka e Arnim para encalhar. Tilly permaneceu no lugar para ganhar tempo e viu uma oportunidade.
Esquimo havia se movido para evitar os outros torpedos de Luderman, mas ao fazer isso quase se chocou de frente com a parede do fiord. Diminuindo para uma parada de emergência, ela se tornou um alvo perfeito, e Thiele disparou seus próprios torpedos, mesmo enquanto estava sendo despedaçado pelo fogo inimigo. Para variar, um dos torpedos alemães falhou de uma maneira benéfica para a Kriegsmarine, com um dos conjuntos correndo ao longo da superfície e batendo na proa do Esquimo, que prontamente se dobrou verticalmente, completo com uma torre. Um tanto irritada com essa reviravolta, a Torre B decidiu continuar atirando, assim como as torres de popa, e quando o último torpedo do Esquimo errou por pouco, o capitão do Esquimo, Micklethwaite, inverteu o curso e avançou sobre o Thiel de Ré, com a artilharia de popa ainda disparando. Você sabe, novamente, é apenas o que você faz. Você está em uma festa, você não deixa a festa só porque perdeu um membro, você continua participando, continua sendo a vida e a alma da festa e garantindo que todos se divirtam muito. Cabos soltos e corrente de âncora pendurados na proa engancharam e eventualmente arrancaram o que restava da proa que ainda estava presa ao navio, e com o alagamento adicional, Esquimo foi forçado a retornar relutantemente para Narvik, com a tripulação reforçando os anteparos sob a Torre B, enquanto Harrow e Icarus passavam para terminar com Thiel. Thiel estava em chamas e, em seus últimos momentos, o último ato de seu capitão mortalmente ferido foi encalhá-la, com seu último ato tendo comprado tempo suficiente para os outros 3 navios se autodestruírem de maneira ordenada. Hero e Icarus encontraram Arnim e Zenka já virados, mas as cargas de demolição de Luderman não haviam detonado corretamente, e então, após uma curta corrida pelas respectivas equipes de abordagem que foi vencida pelo barco enviado por Hero, os tripulantes britânicos estavam muito em breve examinando o navio e saqueando alegremente tudo que não estava fisicamente preso. Então Bedouin apareceu para estragar a diversão, transmitindo ordens de que tudo que estava flutuando precisava deixar de flutuar o mais rápido possível, e então as equipes de abordagem tiveram que sair com o saque a reboque e um torpedo de Harrow acabou com o Luderman. Literalmente o saque a reboque, porque aparentemente uma das coisas que novamente existem diferentes relatos sobre se uma dessas foi retirada era um dos barcos destruidores reais, mas há um debate sobre se estava a reboque ou se era parte disso ou dessas coisas, porque novamente eles estavam sendo bastante alvejados nos convéses dos destruidores alemães e quase começam a presumir que os destruidores britânicos têm radar de superfície antes de terem radar de superfície. E é uma das coisas interessantes que realmente se infiltram em suas opiniões sobre Chainholme e vários outros cenários, porque eles estão presumindo que os britânicos já têm os radares de superfície nesses navios, porque é assim que eles estão indo para a precisão, que estão perdendo o cenário bastante óbvio de que você tem a maioria dessas equipes de artilharia sendo comandadas por chefes e oficiais subalternos que estão no serviço há possivelmente 20 anos, disparando armas de destruidor praticamente todos os dias desses 20 anos e não estariam onde estão se não fossem muito, muito bons no que estavam fazendo. E esse é o cenário que você tem. Mas os alemães estão presumindo, como costumam fazer, que deve haver uma razão técnica para o porquê dos britânicos serem tão precisos e por que os britânicos não têm medo de seus navios maiores. E isso é algo que Narvik, na verdade, a primeira batalha de Narvik, mais do que a segunda batalha de Narvik, do ponto de vista britânico, realmente reforça na análise alemã que os navios menores britânicos não têm medo de seus navios maiores. Eles investiram muito dinheiro, muito esforço na construção de destruidores que eram maiores que os britânicos, que deveriam intimidá-los, eles deveriam ser basicamente como cruzadores em tudo, exceto no nome. E os destruidores britânicos, né, os pequenos navios britânicos, não se importavam com isso. Eles não se importavam que você, no papel, deveria ser maior e melhor do que eu. O Her Majesty's Ship Glowworm havia, claro, mostrado isso de forma muito dramática, mas não era apenas ela, né? Todos os destruidores haviam mostrado isso e, de muitas maneiras, isso está construindo o legado da Primeira Guerra Mundial, que havia sido desenvolvido nos anos entre guerras. Os britânicos foram muito cuidadosos para não perder muitos de seus experientes capitães de destruidores da Primeira Guerra Mundial. Eles não se livraram deles e disseram, temos que preservar os capitães de navios de guerra, ou os comandantes de
de cruzadores, eles realmente fizeram muito esforço para preservar a força de Harwich e os comandantes de destruidores de lá e para construir uma cultura dentro da força de destruidores da Marinha Real de agressão controlada. Mas também, até certo ponto, quase um otimismo do tipo, eu posso fazer isso, que não importa o que o inimigo tem, nós podemos lidar com eles, nós iremos lutar contra eles. Nós não, números são algo para outras pessoas discutirem. É meio que aquela frase mítica de Esparta, não nos importamos quantos eles são, apenas nos diga onde eles estão. Bem, isso foi meio que o que os destroyers da Marinha Real quase foram treinados e inoculados para ter uma visão de não nos importamos com o quão grande, poderoso ou quantos eles são, nos diga onde eles estão que descobriremos o resto no caminho, porque ao invés de ter um plano, você tem um oficial superior dizendo este é o seu objetivo, vá alcançá-lo. E isso vai direto ao ponto. Você tem Warburton Lee, quando ele morre, o próximo oficial sênior imediatamente assume o comando. Não há preocupação com isso. Não há, sabe, essa coisa de verificar nossos carimbos de tempo ou essas coisas. Não, você é o próximo oficial sênior. Warburton Lee se foi. Comece a enviar sinais. Você é o líder da flotilha em ação. E é isso que acontece. É assim que eles têm que trabalhar. E uma das coisas interessantes sobre Narvik é que quase teve Vian também, né? Porque Vian estava correndo em 3D o mais rápido que podia para chegar lá, mas não conseguiu. Então poderia ter havido uma quinta tribo junto, mas ele estava tentando terminar a operação que estava fazendo para que pudesse se juntar a eles. E claro, sem isso, a coisa realmente interessante para os alemães é que se eles tivessem conseguido causar algum dano às tribos lá, eles realmente teriam prejudicado muitos dos esforços britânicos na Noruega, porque os destroyers tribais, uma vez que o verdadeiro tipo de combate de superfície terminou, se encontram sendo usados bastante para desempenhar papéis de navio almirante para o exército, com certeza. Sabe, eles se tornam os quartéis generais móveis porque tem espaço para levar os rádios do exército, bem como os rádios da marinha, e são pequenos o suficiente para caber nas costas mais próximas, o que os cruzadores não são. Com submarinos agora conhecidos por estar na área e um contra-ataque da Luftwaffe potencialmente em andamento, apesar das protestações do Cossack de que, na verdade, eles gostavam de onde estavam presos e que gostariam de retomar a cidade, Whitworth decidiu que o trabalho que estavam lá para fazer estava feito, pois infelizmente a única coisa que não haviam trazido eram tropas, e então, em vez disso, Warspite levou os destroyers menores e Punjab de volta pelo fiord, deixando Bedouin e Kimberley para cuidar de Eskimo e Cossack, junto com Ivanhoe e Hostile, que apareceram mais tarde no dia para ajudar. Em sua saída, o U-25 teve a quarta chance que estava esperando e disparou ainda mais torpedos. Desta vez, todos se recusaram a detonar, dando ao U-25 uma boa carga de profundidade por suas provocações. À medida que a meia-noite se aproximava, o navio de guerra e seu escolta voltariam novamente para ajudar os navios danificados. Eskimo saindo orgulhosamente de ré com um pouco de ajuda de Bedouin, enquanto Cossack conseguiu se libertar na maré alta, também optando por sair de ré com alguma ajuda de orientação de Forrester. Ivanhoe parou ao lado do fiord para pegar os sobreviventes do Her Majesty Ship Hardy que haviam assistido a tudo e estavam esperando por eles com o almirante Whitworth, recomendando que tropas fossem enviadas sob a cobertura das armas de Warspite para ocupar a cidade. Mas nada saiu dessa proposta, que é outro grande ICE da campanha norueguesa, com os navios britânicos gradualmente se dispersando para outros deveres e reparos nos próximos dias. No meio de todos os destroços, o U-51 emergiu à superfície, tendo passado todo o confronto descansando com segurança no fundo do porto, para descobrir que o petroleiro Jan Wilhelm era o único navio de superfície alemão ainda flutuante, aparentemente tendo sido esquecido em toda a confusão. Embora Narvik fosse periodicamente revisitada por navios aliados envolvidos em bombardeios costeiros, durante os quais o destroyer polonês Grom seria atingido e afundado por aeronaves da Luftwaffe, a maior parte do combate aqui estava encerrada.
Embora os britânicos tenham perdido uma grande oportunidade de recapturar Narvik, metade de toda a força de destroyers alemães foi afundada, deixando a Kriegsmarine com menos de uma dúzia de destroyers operacionais e um estoque seriamente reduzido de navios de suprimento. E isso causaria sérios problemas para o resto da guerra, pois as perdas por atrito compensariam a nova construção ao ponto de impedir que a Kriegsmarine recuperasse a capacidade de comandar múltiplas flotilhas de destroyers novamente durante o curso da guerra. É realmente um grande ICS, mas também o interessante é que os fuzileiros navais, neste ponto, estão começando a formar uma divisão, e então não. O grande problema para o Warburton, não para o Whitworth, todos são Dowbase. Para o Whitworth era que ele nem sequer tinha os fuzileiros a bordo do Warspite. Ele normalmente teria, ele tinha o suficiente para a arma, mas normalmente ele teria levado um grupo de fuzileiros a bordo para operações. Mas eles não tinham feito isso. Eles estavam tentando formar as brigadas. A Brigada 101, a Brigada 102, algo como a divisão dos fuzileiros reais. Se ele tivesse esses a bordo em terra, provavelmente teria enviado os fuzileiros navais para garantir Narvik, né? O que provavelmente teria forçado o exército a se mobilizar para reforçá-los, porque os fuzileiros não poderiam, porque teria sido a festa da marinha e dos fuzileiros que teria garantido a área. Eles provavelmente teriam sido apoiados por tropas e defensores noruegueses também que teriam aparecido. Então, eles provavelmente teriam tido tropas do exército chegando. E poderia ter sido algo muito interessante se Narvik tivesse sido garantida logo no início, porque o impacto na Noruega... Bem, se você realmente tem Karsten de Weert e sua força, que é a força central da Noruega, indo para Narvik em vez de Namsos, eles têm vantagens de ter uma ferrovia. Sim, não vai para a Suécia, não vai para onde eles querem, né? Mas ajuda a trazer suprimentos. Significa que você tem infraestrutura lá. Você tem todos os tipos de coisas para trazer os suprimentos e movê-los. Então você poderia fazer uma espécie de força de bloqueio para vender a Noruega Central e abastecê-la usando a ferrovia e tentar manter a ferrovia funcionando para manter essas forças, para bloquear os alemães indo mais para o norte e então trabalhar para o sul com os alemães lutando uma guerra em duas frentes, tanto contra as tropas norueguesas lutando em ação de guerrilha, quanto as tropas britânicas e possivelmente outras tropas aliadas vindo para o sul, junto com as tropas norueguesas do norte. Isso teria sido um cenário realmente interessante de SI para a Noruega e um cenário de SI para a Segunda Guerra Mundial, porque se você pensar no curso da Segunda Guerra Mundial, quanto teria sido diferente se a Noruega tivesse sido garantida para os aliados? Quanto os comboios do Ártico teriam se transformado da versão da Segunda Guerra Mundial para algo semelhante à versão da Primeira Guerra Mundial? Sim, eles ainda teriam que lidar com a ameaça de submarinos, mas não haveria a ameaça de superfície com a qual teriam que lidar, né? Não haveria a ameaça aérea com a qual teriam que lidar. Tudo isso estaria muito mais longe. Sim, e para ser honesto, mesmo que por algum motivo eles não tivessem conseguido manter a Noruega, Narvik teria permitido que eles a mantivessem por mais tempo. E, considerando quão perto da invasão da Noruega começou a Batalha da França, se o exército alemão e a Luftwaffe, e até certo ponto a Kriegsmarine, ainda estivessem envolvidos em uma campanha na Noruega, isso provavelmente significa que a Batalha da França é adiada, o que por sua vez significa que a França permanece na guerra por mais tempo. Isso tem todos os tipos de efeitos colaterais interessantes. E então surge a questão de quando a da Itália entra na guerra, porque, claro, a Itália ainda não entrou na guerra neste ponto. E, de muitas maneiras, Mussolini está esperando que Hitler pareça estar vencendo. E se ele estiver lutando em um impasse na Noruega, ele não está lutando na França. E não está vencendo na França porque, novamente, não, se ele tem combustível, materiais principais, tudo indo para a Noruega, né? O que você pode fazer na França e está perdendo muitas tropas, muitas coisas estão indo pelo caminho errado. E as tropas da Noruega são retiradas, de acordo com a memória, para ajudar na Batalha da França. Então, quanto mais você pode fazer na Noruega, é realmente um grande... Sim. Então, o almirante Whitworth, ele retornaria ao esquadrão de cruzadores de batalha antes de eventualmente se tornar o segundo Lorde do Mar, e então o chefe da base naval de Rosyth, ou Rosyth, uma ou outra. O capitão Crutchley, como aprendemos na semana passada, alcançaria o posto de oficial-general no Pacífico, trabalhando bastante próximo à Marinha Real Australiana.
O Capitão Bay se tornaria chefe de uma divisão de destroyers e mais tarde, como almirante, levaria o Scharnhorst em sua última viagem, então ele não teve muita sorte. Os capitães Warburton Lee e o Comodoro Bond receberiam ambos prêmios póstumos, a Cruz de Vitória e a Cruz de Cavaleiro, respectivamente.